Você gosta de desenhar? E você sabia que o desenho fala muito sobre a pessoa, principalmente com a criança em processo de desenvolvimento? Então fica aí que esse é o nosso assunto de hoje. Meu nome é Raquel Reis e você está nos 5 minutos com a psicopedagoga. Na fase do desenvolvimento infantil, a criança, ela passa por várias etapas. Como que nós entendemos em que etapa que essa criança está? O desenho, ele nos ajuda muito, não é o único, tá? Mas ele é algo que nos ajuda a identificar em que etapa que a criança está no processo de desenvolvimento, de maturidade, na aprendizagem. Isso auxilia demais. Geralmente, quando eu começo uma avaliação com alguma criança, eu peço para que ela faça alguns desenhos. Nesses desenhos eu entendo o nível de maturidade que ela está em relação à idade dela e o nível de aprendizagem, em que momento da aprendizagem ela se encontra, as habilidades que ela desenvolveu até naquele ponto, até naquele determinado momento. Então hoje nós vamos falar sobre duas fases, tá? É uma fase que ela é muito engraçada, porque ela tem até um nome diferente, que é a fase do girino. Sabe aquele momento em que a criança ela desenha só a cabeça, o braço e a perna saindo da cabeça? Ela não desenha corpo. Então isso quer dizer que ela está na fase do girino. E que fase que é essa? Qual é a idade dessa fase? Essa é a fase dos 2, 3 anos. Ela desenha dessa forma porque ela ainda não entende a estrutura do corpo. E isso é super normal nessa faixa etária da criança, ela desenhar dessa forma, tá? E o que acontece? Como que a gente consegue identificar? Imagina que esse desenho aqui, ele foi feito por uma criança de 7 anos. E uma criança de 7 anos não está mais nessa fase, porque essa fase ela acaba por volta dos 4 anos. E aí o que eu identifico quando eu vejo um desenho de uma criança de 7 anos desenhando dessa forma? É que ela ainda está no processo de amadurecimento e o desenvolvimento dela não está de acordo com a idade dela. E aí é um trabalho que nós temos que fazer para ajudar essa criança a se identificar o corpo, identificar a si mesmo. E aí a gente pode trabalhar de várias formas, a gente trabalha com espelho, com a criança, mostrando as partes do corpo. E nós podemos também fazer o desenho, mostrar para a criança, quando nós encontramos criança nessa idade que desenha dessa forma, nós podemos fazer sim um desenho para que ela reproduza. Ou desenhar, se desenhar no espelho, tem várias formas de trabalhar com essa criança. Mas o mais importante é identificar em que fase que essa criança está. Algo que eu gostaria muito de falar com vocês, eu peguei esse desenho como exemplo, é em relação às cores. Tem criança que desenha e pinta de uma cor só, geralmente usa cores muito escuras, preto, roxo, azul. E aí o que acontece? Às vezes as pessoas elas ficam assim, os pais principalmente ficam apreensivos e falam assim: Raquel, ela só está usando cor assim esquisita, umas cores negras, cor muito escura. O que isso quer dizer? Será que ela está com algum problema emocional? Que ela está pensando em algo relacionado a suicídio, a morte? Será que tem alguma coisa envolvida nisso? Gente, não tem, tá? Principalmente nessa fase de 3, 4 anos, 5, a criança ela gosta de cores escuras. Essa criança, por exemplo, pintou todo o entorno de azul. Por quê? Porque ela gosta do azul, é uma cor que sobressai, é uma cor que quando ela vê o desenho sobressai nessa cor. É como se fosse o 3D, sabe, da criança. Ela visualiza essa parte aqui, como se essa parte saltasse e a outra parte ficasse escura para que essa sobressaia. Então não se preocupe se seu filho ou se seu aluno está usando cores escuras nessa faixa etária de idade
de 3, 4 anos, até 5 anos, muitas crianças ainda gostam de usar cores escuras. Depois dessa fase, ela começa a definir mais, né, em relação às cores. E depois que ela sai da fase do girino, aí ela vem para essa fase aqui que ela já consegue desenhar mais elementos do corpo. Aí aqui a gente já tem uma cabeça, tem um corpinho, os braços, as pernas, tudo saindo da maneira certa. Olha aqui, esse daqui ela desenhou sem braço, né? Aí cabe uma análise que é toda feita por nós em alguns momentos para identificar a parte emocional dessa criança, como que está, a parte do desenvolvimento, tanto de aprendizagem como a parte emocional. Na análise de desenho, nós observamos tudo, tamanho, forma, o que desenhou primeiro, o que desenhou depois, as cores, e nas fases que a criança está, porque, por exemplo, igual eu falei para vocês, quando a criança tem até 4 anos, ali ela gosta realmente de uma cor só, então não se preocupe, ou várias cores, mas muito escura, sem definição. E depois dessa fase, ela já começa a identificar algumas outras cores e começa a pintar mais coloridos e ter mais detalhes. Então fique de olho aí nos seus alunos, no seu filho, em que fase que ele está. Se ele estiver por volta de 3, 4 anos, está na fase do girino. E a partir dessa outra idade, nós vamos conversar no nosso próximo vídeo. Te vejo lá!